Digamos que você gosta da ideia de pegar seu cenário de fantasia favorito e jogar aventuras envolvendo a morte de uma divindade. Que ideias seriam possíveis de relacionar esse acontecimento impactante, que é uma divindade então do panteão ter falecido, com aventuras e perigos que um grupo de aventureiros pode se envolver? Além de abordar os impactos da morte de uma divindade pode ter em cenários de RPG, o livro Requiem for a God tem várias sementes de aventuras com esse tema. Em um episódio anterior eu falei detalhadamente do Requiem for a God, qual é a proposta desse Event Book. Vocês podem ver essa resenha, claro, mas no episódio de hoje eu vou falar qual é cada uma das 7 sementes de aventura que tem no final do livro. A primeira aventura é Treasure Blood, e como é comum nas aventuras do D&D, ela tem especificado então qual é o nível que ela é indicado, no caso qual é o nível dos aventureiros, que aqui é de 2º a 5º nível. Isso, claro, considerando a 3ª edição. O que essa semente traz é que uma região está sendo assolada por uma praga, que até pode ser que os amigos dos personagens jogadores estejam infectados. A aventura consiste então em ir em busca do sangue de uma divindade, que os personagens então descobriram que é o meio de conseguir a cura para essa praga. Eles vão ter que descobrir como Deus morreu, há quanto tempo isso aconteceu, e mais detalhes sobre esse acontecimento para conseguir informações e meios de conseguir o sangue. The Priests of Grief é indicado para 3º a 6º nível e traz a ideia de um grupo de clérigos que ficou tão desolado com a morte da sua divindade que em sua dor enlouqueceram a ponto de achar que não foi apenas uma deidade que morreu, a deidade deles, mas sim é o fim dos tempos. Esses ex-clérigos estão fingindo fazer um ritual para honrar a memória então do deus que morreu, mas na verdade eles estão fazendo um ritual para despertar o Tarrasque e acabar com o mundo de uma vez. Para quem conhece o D&D sabe que o Tarrasque é um dos monstros mais poderosos do universo, então já dá para imaginar a treta que pode acontecer, então é bom não deixar o ritual dar certo. Bom, mas a aventura começaria então quando os personagens jogadores descobrissem que algo estranho está rolando, principalmente na ruína de um antigo castelo abandonado. O livro sugere então que uma jovem contaria para os personagens ter visto atividades estranhas nesse castelo abandonado, e se os personagens resolverem investigar, então eles vão descobrir que tem pessoas vagando por ali, e depois descobririam que essas pessoas são todos clérigos do deus que já morreu. Claro que o ideal é não colocar somente essa jovem como ponto de contato para a aventura não afunilar. O legal é sempre fazer algo mais sandbox, então várias pessoas nessa cidade, nessa localidade, podem estar sabendo dessas visitas noturnas à ruína do castelo. Eles podem contar aos personagens ou os próprios aventureiros vão se deparar com isso. Me parece uma aventura boa para criar aquele clima de folk horror, em um vilarejo distante tem algo estranho acontecendo, os forasteiros percebem um clima estranho, mas não sabem bem o que está rolando. Bom, ao longo da aventura, os clérigos vão fazer vários rituais estranhos, e o clímax seria então um ritual que é feito dentro de um antigo círculo de pedras que fica nesse castelo abandonado. A próxima aventura é Dead God's War, que é de nível 5 a 9 e traz a Cabala de Digi, uma organização que o livro trouxe e apresentou, que tem como objetivo recolher os restos de deuses mortos. Então, os agentes ardilosos dessa organização eles convenceram a rainha de uma cidade-estado anã de que forças poderosas vão tentar tomar esse local, o local do seu povo. E esse local ele fica numa região onde o deus morreu e o corpo está lá. Os anões então erguem uma poderosa defesa que conta também com gigantes de pedra e mercenários Azer, aqueles anões de fogo. Porém, tem uma outra organização que o livro que o Requiem for a God apresentou, que é o Memento Mori. Eles coletam informações sobre deuses mortos. Essa organização sabe que o corpo do deus está lá na cidade anã, e eles convencem então um duque humano para acumular poder e tentar invadir a cidade deles. A aventura envolve então a guerra entre esses dois grupos, além das duas facções que estão atuando ali por baixo dos panos, estão manipulando as lideranças. Isso dá bastante margem para coisa legal. Os jogadores podem tentar convencer os anões ou o duque a pararem a guerra, eles podem confrontar diretamente essas duas organizações ou até chegar no corpo do deus por conta própria, então tem várias opções. A próxima ideia de aventura é Citadel of the Well para nível 8 a 11, então o nível de poder das aventuras está aumentando. Um necromante meio dragão Fessalamon descobriu um poço de energia que é resultante da morte de um deus e ele está construindo uma fortaleza nesse lugar. O necromante gosta da ideia bem conveniente de aproveitar o poder de um deus morto para alimentar a ideia megalomaníaca que ele tem de matar tudo e todos. Ele usa a energia do poço para criar e manter um exército de mortos-vivos que tem atacado a região ali ao redor. Bom, os aventureiros ficam sabendo dos planos e confrontam esse necromante, vão lutar contra ele na fortaleza cheia de mortos-vivos. O legal da aventura é que esse lugar cheio de esqueletos, zumbis, também mortos-vivos mais poderosos, como por exemplo espectros. Embora essa ideia de aventura não traga muito mais detalhes, fora a ficha do Fessalamon, para quem gosta de preparar encontros elaborados, é legal pensar em um possível combate final, meio climático assim, contra o necromante usando alguma área específica da fortaleza que dê vantagem para ele. Ou pensar em efeitos negativos secundários que podem ficar prejudicando os personagens jogadores, então prejudicando quem não é morto-vivo. Inclusive tem um episódio do Café com Dungeon, lá na primeira temporada,
sobre encontros táticos. Eu vou deixar o link na descrição e, embora eles falem bastante do D&D na 4ª edição, tem muitas dicas que dá para aplicar a qualquer sistema de regra. Aproveita que tá vendo várias ideias legais de aventura e deixa o like aí para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo. Também aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos sobre livros do Monte Cook. To Resuscitate a God é uma aventura indicada para o nível 9 a 12 e trata dos devotos de um deus que morreu então, tentando ressuscitar essa divindade. Para atingir esse objetivo, eles planejam reunir todos os artefatos e relíquias dessa divindade e também todo o pedaço de carne e sangue divino que sobrou do corpo. Tudo isso vai ser reunido em um templo remoto e uma pira vai ser acesa para queimar tudo. A sugestão para o envolvimento dos personagens, então, são boatos sobre um grande grupo de lâmias que ouviu falar desse ritual, então sabe que vai estar para acontecer e resolve atacar o templo, roubando os itens e assassinando todo mundo que está envolvido nesse ritual. A aventura sugere que os personagens jogadores devem chegar nesse templo então para avisar os fanáticos que eles vão ser atacados pelas lâmias. Então eles poderiam deixar eles à própria sorte ou ajudar a se defender das lâmias. Eu acho mais interessante deixar a aventura mais aberta. Talvez os jogadores achem que esses devotos fanáticos são enlouquecidos, ou acham que o ritual que eles estão tentando fazer vai dar merda, vai trazer problemas, ou podem preferir se aliar às lâmias para deter o ritual, ou queiram a ressurreição do Deus morto, ou qualquer outra coisa, afinal só a aventura rodando é que vai dizer. Rounding of the Demiurge é para nível 11 a 14 e fala do Demiurgo, que esse livro explicou então que é um reflexo da presença de uma divindade, um eco que permanece mesmo se o Deus morrer. Bom, nessa aventura o Demiurgo, esse resto de divindade que morreu, começa a influenciar os sonhos dos personagens dos jogadores. Esses sonhos, disfarçados de profecias, guiam os personagens até o local da morte do deus, que está repleto de monstros. O Demiurgo, na verdade, está tentando chamar a atenção dos personagens para a presença dele, e para uma pendência do deus que morreu que ficou, um grande feito importante que ainda precisa ser realizado, para que finalmente então o deus descanse em paz. Se os aventureiros aceitarem, eles devem ir até as ruínas de um antigo templo desse deus e encontrar um pergaminho que registra todos os sumos sacerdotes. Eles devem achar o nome de Eragon, o Justo, que viveu há centenas de anos. O problema é que o antigo templo agora é um covil de Dríderes e Elfos Negros, que usam ele como base militar. Vários itens sagrados do templo foram saqueados e levados até por devoradores de mente e duergars. Os aventureiros têm que localizar o pergaminho com o nome do Eragon, descobrindo o paradeiro desses itens que foram roubados do antigo templo. Se conseguirem, poderão receber então uma recompensa do Demiurgo. Aqui também tem uma observação de que essa ideia de aventura, ela considera que o Deus morto é bondoso. Então daria para fazer algumas mudanças, principalmente na motivação do Demiurgo e na recompensa que poderia vir ao recuperar o pergaminho. A última aventura é Trono Abandonado, para nível 15. Os ex-clérigos do Deus Morto procuram os aventureiros então em busca de ajuda, porque várias ordens religiosas elas estão se juntando a outras religiões e, pior ainda, descobriram com adivinhações que duas forças estão trabalhando para usurpar a posição da antiga divindade que morreu. Uma força é Sassandre, uma mortal poderosa que afirma ser filha do deus, uma semideusa, e a outra é uma divindade que sempre foi rival desse deus. Os ex-clérigos nunca ouviram falar dessa filha e também têm medo do que aconteceria se esse inimigo, se esse rival dele assumisse a posição e o aspecto do Deus morto. Como para uma aventura de nível alto como essa, os personagens jogadores já devem ser bastante poderosos e renomados, então essa fama fez os clérigos procurarem eles para que eles viajem até a cidadela do Deus morto, que eles imaginam que esteja vazia agora que ele morreu, né? E proteger o trono desse deus. Chegando lá, eles encontram a Sassandre, que ela brilha, tem vários traços então que indicam algo divino e bondoso, e também são atacados por demônios e lacaios desse rival do antigo deus. Acontece que a Sassandre não é uma semideusa, mas ela foi imbuída com a energia divina que emana do corpo de um deus morto. Essa é uma regra que o Hack for God traz, então, criaturas que são divinamente imbuídas com as Divinity Sparks. Então a reviravolta final seria o dilema dos personagens. Eles vão deixar a Sassandre assumir o trono ou vão revelar ela como uma grande mentirosa. Para quem gosta de aventuras épicas, essas ideias certamente vão servir para jogar sessões memoráveis. Comenta aqui qual das ideias de aventura que eu trouxe você mais gostou. Um grande abraço, até mais.